Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa maravilhosa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja se dedica à Santíssima Virgem Maria, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, os discípulos, eles diante do discurso de Jesus, eles tinham medo do que viria depois. Então eles não compreendiam. Parece que aquele efeito psicológico, né, de uma autodefesa, psicológico mesmo, o medo da cruz, o medo de sofrer, todos nós o temos. Eles tinham medo dessa cruz. O próprio Pedro, depois daquela confissão que fez solene, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus dizia mais ou menos isso, e mais outras vezes, muitas vezes Jesus diz isso, repreende Jesus, diz, não, isso nunca vai lhe acontecer. Eles estavam com medo dessa cruz. Não apenas os discípulos tinham medo da cruz, o próprio Jesus estava com medo. Queremos lembrar em um momento que ele suou sangue de tão pavor, de medo. Naquela frase que nós conhecemos, Pai, se for possível, afasta-me este cálice, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. O seu medo era tão grande, tão grande, tão grande, que Jesus pronuncia tais palavras. Era o medo de que Jesus dissesse, quando nesse evangelho os discípulos calaram, tinham medo de perguntar. Era um medo grande que Jesus dissesse como seria essa cruz de sofrimento. Aqui, amados irmãos, devemos pedir a graça de não fugir da cruz, de não fugir, ter medo. Esse medo é natural, Nós, por exemplo, eu falo de mim, quando vou tomar uma injeção, preciso tomar uma injeção, quando eu vou ao médico, e se o médico perguntar, quer tomar uma injeção ou quer tomar um comprimido, eu tomo comprimido, eu tomo 1000 comprimidos, mas não quero tomar uma injeção. É medo de sofrer, medo de doer. Bom, é o medo, esse medo é natural. Mas nós precisamos pedir a graça de Deus para aprendermos ou suportarmos aquilo que virá, né, de dor, de sofrimento, que Jesus nos ajude. Maria Santíssima melhor pode nos falar disso, porque ela guardava tudo aquilo no coração. Não tinha medo, ela não tinha medo, embora o medo seja natural, mas não era medo. Ela guardava porque tudo que Deus traz, tudo que Deus nos permite, tudo servirá para a honra e glória de Deus, e tudo, como diz a palavra, né? Tudo que nos acontece servirá para
glorificar o nome de Deus para o bem daqueles que glorificam, reconhecem a Deus. Então hoje a palavra de Deus é um prenúncio de que pode nos acontecer, mas se nos acontecer, que Deus nos dê a graça, nos dê a sua força, nos sustente para que possamos passar o que tivermos de passar, na certeza de que Ele está conosco, nos acompanha, na certeza de que o sofrimento maior em nós é Ele que carrega, é Ele que leva, é Ele que suporta. Então que hoje a palavra de Deus possa gerar em nós essa confiança, apesar do medo. Possa gerar em nós a confiança de não desistirmos de Deus, de não desistirmos de lutar, de não desistirmos de dar continuidade à nossa história, à nossa vida, apesar do medo. Então que hoje a palavra de Deus possa gerar esse sentido em nós, Maria Santíssima possa nos ajudar a enfrentar tudo aquilo que ela enfrentou, possa nos ajudar a termos coragem de caminharmos com Jesus no Calvário e ficarmos de pé diante da cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposa da Virgem Maria, nos conceda a graça de suportarmos a dor, a decepção, o sofrimento que vier. Que Maria Santíssima possa, Mãe da Misericórdia, nos ensine a ficarmos firmes, a ficarmos fortes, a ficarmos seguros no Senhor diante das tribulações. Que Maria Santíssima nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.